Olá, bem-vindos à aula de Introdução à Química. Definição de química é a ciência que relaciona a matéria e energia, que se dedica ao estudo desde a sua constituição, estrutura e propriedades e até as suas transformações, bem como a energia envolvida nesse processo. Também fornece informações importantes sobre o nosso mundo, de tal forma que, ao compreendê-los quimicamente, podemos usufruir dele adequadamente e transformá-lo para o nosso benefício. Primórdios da evolução humana, lá na pré-história. No início do desenvolvimento humano, os primeiros instrumentos que se dispunha para atender às necessidades básicas da sua existência eram constituídos como galhos de árvores, pedras e partes de animais. E todos esses materiais eram obtidos diretamente da natureza. Deste modo, nessa etapa inicial do desenvolvimento humano, não havia conhecimento químico envolvido nas suas atividades. A primeira reação química controlada pelo homem se dá no período paleolítico ou idade da pedra lascada, que é a descoberta do fogo, que possui a reação química de combustão e os processos de oxirredução e exotérmico, e a utilização desse processo químico em seu benefício e para seu desenvolvimento. Como exemplos, proteção contra predadores, fonte de luz e calor, saúde, o requisito do cozimento de alimentos e a fabricação de cerâmica e vidro. O desenvolvimento associado aos metais se dá ao período neolítico ou a idade dos metais, que é o uso dos metais provavelmente se iniciou com os metais encontrados na natureza, como o ouro e o cobre, que são materiais maleáveis, podendo ser mudados pelo mareamento. E também se deu aos minérios, certo? Ali temos os minérios de chumbo. O desenvolvimento das técnicas metalúrgica e fundição possibilitou trabalhar com os metais que possuem temperaturas de fusão mais elevadas e permitiu mudar os metais de maneiras mais eficientes. No descobrimento dos metais, houve a preparação das ligas metálicas, ou que era a sinergia, que você juntava várias propriedades diferentes e sim dava um material mais resistente, no caso do bronze, que era obtido a partir dos metais de cobre e estanho. Utilização de maior quantidade de ar nos processos de queima da madeira para aumentar a temperatura, e a utilização dos moldes esculpidos em pedra, em cera de abelha e argila para receber o metal fundido. Ideias sobre a constituição da matéria. O conhecimento da estrutura íntima da matéria tem contribuído de forma significativa para o processo tecnológico da humanidade. Na busca de um elemento primordial, a partir de qual toda a matéria visível seria derivada, muitas foram as propostas situadas. Para a Idade Antiga, nos pensadores gregos, era constituído do ar, fogo, terra e água. Mas isso logo veio abaixo quando os pensadores Demócrito e o Leucipo tiveram a ideia que se diminuta, que se move em espaços vazios e diferentes entre si, tamanho e massa, e assim surgiu o átomo. E logo após essas ideias, juntando essas ideias, nasceu a alquimia, que é nascida do trabalho da metalurgia, das ideias chinesas de cura e equilíbrio, da magia estelar persa, do hermetismo egípcio e da interpretação mística da filosofia grega. A alquimia, investigação sobre a natureza da matéria e prática laboratorial, para nela interferir primordialmente pelo desejo de conquistar o tempo. No caso, o elixir da vida, a pedra filosofal e o aperfeiçoamento espiritual. E o que ela trouxe, muitas técnicas desenvolvidas e utilizadas pelos alquimistas e o acúmulo de informação no período da alquimia contribuiu para a constituição da química como a ciência. E trouxe várias técnicas, como a técnica de destilação, aparelhos como fornos e fornalhas especiais, substâncias como alguns ácidos, reações químicas e viridarias. O início da química medicinal, a latroquímica. A utilização de conhecimentos químicos para a produção de medicamentos e para a cura de doenças foi o que mais marcou esse período,
levando ao desenvolvimento da própria química e também a medicina, da Idade Média à Idade Moderna. Sucedendo a alquimia, a iotroquimia possibilitou a descoberta, extração e síntese de muitas substâncias químicas. Ideias sobre a constituição da matéria. Na Idade Moderna, Robert Boyle baseou seus estudos no método científico, fundamentado na experimentação e não somente na argumentação filosófica. Ficou conhecido como o primeiro cientista a manter anotações detalhadas dos resultados que obtinha no seu laboratório, considerado assim um dos fundadores da química. Ele utilizou extensamente a teoria atômica, tendo estudado principalmente os gases. No caso, ele tem a lei, de Boyle, que é sobre a pressão. O aumento de pressão diminui o volume, diminuição da pressão, aumento de volume. E é interessante que o Isaac Newton, ele assumiu, que um gás formado por partículas e que se repelem às outras, como força que varia inversamente com a distância, ele foi capaz de deduzir a lei de Boyle. Demonstrou assim que a teoria atômica pode ser utilizada para explicar o comportamento macroscópico da matéria. Na Idade Moderna também, teve a teoria do flogisto, que é o quê? Que é o passado pela chama ou queimado, que seria a combustão. No exemplos aqui, a madeira transformou em cinza mais flogisto e o metal cal óxido mais flogisto. O flogisto seria o que iria perder, porque você botava uma massa de madeira, a cinza tinha massa menor e o flogisto assim seria a ideia da energia dissipada hoje, que o flogisto seria derrubado pelo Antoine Lavoisier, que é o pai da química moderna. O que ele fez? Ele descobriu que os fenômenos da combustão estavam relacionados à presença de um componente, que seria do ar. E assim ele colocou fim à teoria dos flogistos e deu início a uma compreensão mais sólida sobre a natureza quantitativa das reações químicas. E Dalton, na Idade Moderna, fez uma espécie de síntese entre o atomismo filosófico do Demócrito Leucipo e o aspecto quantitativo das relações químicas enfatizadas por Lavoisier. Assim, ele deduziu que o átomo é uma esfera maciça, indivisível, imutável e indestrutível. Aqui tem umas leis, que pode ser resumida como segue, Os elementos químicos são constituídos por partículas muito esféricas, maciças, indivisíveis, imutáveis e indestrutíveis chamadas de átomos. Todos os átomos de um mesmo elemento são idênticos e todos os aspectos, particularmente em sua massa. Os átomos de diferentes elementos têm diferentes massas. Cada elemento é caracterizado pela massa do seu átomo. Uma substância é formada pela união dos átomos dos elementos em razões numéricas simples, números inteiros, e cada composto é formado por um número fixo de átomos dos seus elementos constituintes. Substâncias diferentes são formadas por diferentes combinações de átomos. Em uma transformação química, o que ocorre é um rearranjo do átomo, os quais preservam sua identidade, não podendo ser criados e nem destruídos. Na Idade Moderna, Mendeleev dedicou-se à sistematização dos elementos químicos de acordo com propriedades semelhantes. Ele organizou os elementos em ordem crescente de massa atômica, que permitiu, inclusive, prever os elementos que ainda eram desconhecidos. Ele foi o pai da tabela periódica. No caso do pai da tabela periódica moderna, fez uso da espectroscopia do raio-x, assim organizando os elementos químicos em ordem crescente de números atômicos. E é isso, pessoal. Essa é a primeira aula de introdução à química e ainda a evolução da química continua, certo? Então até a próxima.